Depois disto, tendo partido Paulo de Atenas, foi a Corinto. E encontrando um judeu, chamado Áquila, natural do Ponto, que pouco antes tinha chegado de Itália, e Priscila, sua mulher, uniu-se a eles. E como tinha o mesmo ofício, morava com eles e trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E disputava todos os sábados na sinagoga, interpondo nos seus discursos o nome do Senhor Jesus, e convencia judeus e gregos. E quando chegaram a Macedônia Silas e Timóteo, Paulo aplicava-se assiduamente à palavra, dando testemunho aos judeus de que Jesus era o Cristo. Mas como eles contradissessem e blasfemassem, sacudindo ele os seus vestidos, disse-lhes: O vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Eu não tenho culpa. Desde agora vou para os gentios. E, saindo dali, entrou em casa de um chamado Tito Justo, temente a Deus, cuja casa estava contígua à sinagoga. E Crispo, arquissinagogo, creu no Senhor com toda a sua família, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, criam e eram batizados. E de noite, em uma visão, o Senhor disse a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém porá a mão sobre ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. E demorou-se ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo procônsul da Acaia Galião, os judeus, de comum acordo, levantaram-se contra Paulo e levaram-no ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a que adorem a Deus com um culto contra a lei. E começando Paulo a abrir a boca para responder, disse Galião aos judeus: Se isto fosse na realidade algum agravo ou delito grave, eu vos ouviria, ó judeus, conforme o direito. Mas, se são questões de palavras e de nomes, e acerca da vossa lei, isso é convosco. Eu não quero ser juiz de tais coisas. E mandou-os sair do tribunal. Então eles todos, lançando mão de Sóstenes, príncipe da sinagoga, batiam-lhe diante do tribunal. E Galião nada se importava com isto. E Paulo, demorando-se ainda muitos dias, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, depois de ter cortado o cabelo em Cencres, porque tinha um voto. E chegou a Éfeso, e deixou-os ali. E tendo entrado na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse ali mais tempo, não condescendeu. Mas despediu-se, dizendo: Outra vez, se Deus quiser, voltarei a vós. Partiu de Éfeso. E desembarcando em Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudou a igreja, e foi em seguida a Antioquia. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, versado nas Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor, e falava com fervor de espírito, e ensinava com exatidão o que dizia a respeito a Jesus, conhecendo somente o batismo de João. Este, pois, começou a falar com liberdade na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e expuseram-lhe mais minuciosamente o caminho do Senhor. E querendo ele ir a Acaia, tendo animado a isso os irmãos, escreveram aos discípulos que o recebessem. E ele, tendo chegado, foi de muito proveito para aqueles que tinham crido, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo.